E nessa aula de sistemas elétricos de potência, vamos finalizar o nosso assunto de transformador e falar algumas características e particularidades dos transformadores trifásicos. Na última aula nós falamos sobre a relação de transformação dos transformadores trifásicos, que depende do tipo de ligação, se é estrela ou triângulo, né? Tem 4 tipos de fechamentos para esses tipos de transformadores. Mas qual é a vantagem entre um tipo e outro de fechamento? Quando o transformador utiliza a ligação estrela, ele proporciona uma quantidade menor de espiras nas bobinas, né? E isso acaba o quê? Reduzindo o custo de construção do transformador. Isso porque na ligação estrela, a tensão de fase ela é a tensão de linha dividido por raiz de 3. Como 1 dividido por raiz de 3 é 0,57, então nós temos aí uma redução em que a tensão de fase corresponde a 57% da tensão de linha. Ou seja, se só o fato de ter a ligação estrela eu tenho uma redução de 57% da tensão de linha, eu tenho, claro, uma economia na questão de bobinas, que são condutores, né, cobres que vão ser utilizados na construção do equipamento. Outra questão é que a utilização da ligação estrela ela possibilita a criação do neutro. Então veja só, no fechamento estrela nós vamos ter os enrolamentos interligados da seguinte forma, onde cada uma desses terminais da estrela vai ser a conexão das fases, a fase R, a fase S e a fase T. Entre a conexão desses enrolamentos nós vamos ter o neutro, que é aterrado no poste já no transformador e aqui vai para frente, né? O neutro, como vocês bem sabem, ele possibilita que nós tenhamos 2 níveis de tensão no mesmo sistema. No caso da baixa tensão, né, entre o neutro e a fase, nós vamos ter 110 volts. E entre duas fases quaisquer, nós vamos ter 220 volts. Isso depende da região, né? Então tem região que vai ser 220 entre fase neutro e 380 entre duas fases. O uso da ligação triângulo, ele funciona como um filtro contra harmônicos. Harmônicos são ruídos de energia elétrica. O uso da ligação estrela-triângulo é mais empregada para transformadores elevadores, usados em subestações que elevam a tensão para transmitir a energia elétrica a 3 condutores. Então veja que a geração ela vem com uma ligação estrela, transforma para a ligação triângulo e transmite a energia elétrica em alta tensão a 3 condutores. Isso é mais econômico porque não temos o neutro, né, para fazer a transmissão de energia elétrica. Então é por isso que é utilizado o triângulo. Já a ligação triângulo-estrela ela é usada no inverso, né, quando você quer reduzir a tensão, baixar a tensão já para os níveis de distribuição de energia elétrica. Então vou ter a ligação a 3 fios vindo. De um lado do transformador eu vou ter o triângulo recebendo esses 3 fios e do outro lado eu vou ter a estrela já criando o neutro para fazer a distribuição a 4 fios para os clientes. Quando se trata da construção de transformadores trifásicos, nós temos transformadores de 2 tipos. São os transformadores a seco e os transformadores a óleo. No transformador a óleo, todo o núcleo junto com as bobinas, elas são mergulhados em um óleo dentro do tanque do transformador. Esse óleo ele tem a função de isolar, ajudar no isolamento elétrico entre os enrolamentos e a carcaça do transformador, além também de regular a temperatura interna do transformador. Nós sabemos que o transformador possui perdas e grande parte dessas perdas ela ocorre por aquecimento dos condutores e também do núcleo. Esse aquecimento, esse calor, então, é transferido para o óleo do transformador que circula no lado externo por meio de um radiador. Se observarmos o lado interno do transformador, nós vemos que existem orifícios na parte superior e também na parte inferior, que dão acesso exatamente às aletas justamente às aletas do radiador que estão do lado externo. O óleo, quando ele aquece, ele se eleva naturalmente pelo efeito da convecção.
Eles entram nos orifícios superiores e circulam pelo radiador do lado externo, irradiando o calor para o lado externo e que também é amenizado pela circulação de ar natural do vento, que acaba reduzindo essa temperatura do transformador. Podem ser encontrados radiadores de vários tipos, como mostrado nessas figuras aqui. Outra característica importante dos transformadores trifásicos é que equipamentos de grande porte, de grande potência, geralmente acima de 2 megawatts, utilizam um tanque extra chamado de tanque de expansão, que a gente pode visualizar aqui na parte superior do transformador. Ele é necessário porque uma propriedade natural do material do óleo é que ao aquecer ele se expande. Assim como num automóvel, nós temos também um tanque de expansão para o líquido refrigerador, né? No transformador também. Esse óleo ele vai esquentar naturalmente devido ao funcionamento do transformador. O radiador ele não é suficiente para resfriar o óleo ao ponto de que ele não se expanda. O volume do óleo então vai aumentar dentro do transformador e para que essa pressão não seja muito alta a ponto de danificar e explodir o equipamento, esse óleo então ele acaba indo parar no tanque de expansão, que é um espaço reserva para que esse óleo possa ocupar dentro do transformador. E esse tipo de transformador ele permite o ensaio a óleo. Quando o transformador a óleo passa por problemas ou falhas, como um curto-circuito ou uma sobrecarga, ocorre formação de gases que ficam presos dentro do óleo. Então, o ensaio de óleo ele se resume a extrair uma amostra do óleo do transformador e fazer uma análise laboratorial dessa amostra para identificar quais tipos de gases existem dentro do óleo. Esses gases então vão ajudar a identificar por quais problemas o transformador pode estar passando, como se fosse um exame de sangue. O segundo tipo de transformador bastante utilizado é o transformador a seco, e como o próprio nome diz, ele traz uma referência à forma de isolação dos seus enrolamentos, que é feito não por nenhum tipo de líquido. A isolação do núcleo do transformador a seco é o próprio ar e também uma resina epóxi que preenche completamente as bobinas dos enrolamentos, formando uma espécie de cápsula. O transformador pode ainda receber uma espécie de gabinete com o objetivo de elevar o índice de proteção contra água, poeira e tudo mais. Devido à capacidade de isolamento elétrico ser bem menor comparado com o de óleo, os enrolamentos acabam ficando mais distantes um do outro. Dessa forma, os transformadores a seco tendem a ser maiores que os transformadores a óleo. Outra característica dos transformadores a seco é que a resina epóxi utilizada nos encapsulamentos, eles são mais leves do que o óleo que é utilizado nos outros transformadores. Dessa forma, ele acaba sendo mais leve e isso facilita o seu transporte e instalação. Além do mais, eles acabam sendo mais seguros, exatamente por não possuírem óleo. Como ele não utiliza óleo, não existe o risco de pegar fogo, de explosão e nem de contaminação do meio ambiente. Dessa forma, quando se trata de instalações em ambientes explosivos ou com presença de pessoas em volta, é indicado que se utilize os transformadores epóxi, exatamente por serem mais seguros. Os transformadores a seco possuem uma manutenção mais barata, sem a necessidade de substituição ou troca do óleo isolador. Em contrapartida, por não possuir sistema de arrefecimento, eles necessitam de utilização de bobinas condutores maiores para suportar essas correntes sem aquecer. Consequentemente, devido à maior quantidade de cobre, ele acaba sendo muito mais caro quando comparado com os transformadores a óleo de mesma potência. E para finalizar esse vídeo, vamos fazer uma comparação direta entre o transformador a seco e o transformador a óleo, observando as vantagens e desvantagens de cada um. Trago aqui então para vocês dois transformadores, um a seco e um a óleo, com as mesmas especificações técnicas. A potência é de 750 kVA, 3.800 volts triângulo para 380 ou 220 estrela. E os preços? R$ 44.000 custa um transformador com essas mesmas especificações, transformador a seco, enquanto que o transformador
a óleo custa em média R$ 25.650. E como a gente já esperava, o transformador a seco é muito mais caro, tendo o transformador a óleo com cerca de 58% do valor do transformador a seco. Outras características que nós vamos listar aqui: no transformador a seco é indicado para ambientes com disponibilidade de espaço, porque ele é muito maior, enquanto que o transformador a óleo pode ser utilizado em espaços bem mais apertados. O transformador a seco, entretanto, pode ser utilizado em ambientes internos à edificação, devido à sua maior segurança. Já o transformador a óleo jamais poderá ser feito isso. Ele é só indicado para ambientes externos da edificação ou então em subestações abrigadas isoladas da edificação. Então, se você tem um edifício ou uma indústria na qual você não tem possibilidade de construir uma área externa para abrigar um transformador a óleo, que é mais barato, então o jeito vai ser utilizar um transformador a seco. Terceiro lugar, ambiente com acesso às pessoas. Mais uma vez, por questões de segurança, se o ambiente onde vai ser colocado esse transformador tem um fluxo de pessoas, então obrigatoriamente você vai ter que utilizar um transformador a seco. Caso você possua, em quarto e último lugar, depende do seu ambiente. Se você tem um ambiente explosivo, a única solução então seria utilizar um transformador a seco. Mais uma vez, por questões de segurança. Caso o ambiente não seja explosivo e que você possa, mais uma vez, construir uma subestação abrigada fora da edificação, então é muito melhor optar por uma opção mais barata, que é o transformador a óleo. Então veja que não existe um transformador melhor do que o outro. Temos vantagens e desvantagens. Por causa do valor menor, o transformador a óleo é sempre o mais cotado para ser utilizado. Entretanto, tudo vai depender do quê? Do espaço que você tem disponível para colocar esse transformador. Então, por questões de segurança, o transformador a óleo ele não é indicado, ele não pode ser instalado em algumas situações. E nesses casos, aí sim se faz necessária a utilização de transformador a seco.